Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Física 3, Licenciatura em Física, Ensino à Distância. Eu sou o professor Marcelo Krause e vou acompanhá-los a partir de agora. A nossa aula de hoje trata-se sobre a Lei de Ampère. Os objetivos da nossa aula são enunciar verbal e analiticamente a Lei de Ampère, explicando o significado de cada um de seus termos. Calcular por meio da Lei de Ampère o campo magnético devido a distribuições de correntes que apresentam simetria definida. Definir o ampère como unidade de corrente elétrica. Antes disso, vamos falar um pouco sobre a lei de Biot-Savart. O campo magnético é perpendicular ao elemento de comprimento ds no fio mostrado na figura à direita. O campo magnético é perpendicular à reta que liga o elemento ao ponto P. O campo magnético é inversamente proporcional ao quadrado da distância r entre o elemento do fio e o ponto P. O módulo do campo magnético é proporcional à corrente e ao comprimento de elemento, ds. E a intensidade do campo magnético é proporcional ao seno do ângulo, onde o ângulo acontece entre os vetores ds e r. Observe a figura ao lado. Sintetizando as informações anteriores, temos que um elemento do campo magnético é dado por μ0i ds vecr sobre 4πr2. Esta é conhecida como a lei de Biot-Savart, que permite determinar o campo magnético produzido por elementos de corrente. Lembre-se que μ0 é uma constante chamada permeabilidade magnética do vácuo, com valor de 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla-metros sobre ampere. Vamos comparar agora a lei de Coulomb com a lei de Biot-Savart. A lei de Coulomb, o campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A lei de Biot-Savart, o campo também é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O campo elétrico é proporcional ao elemento de carga dq, na lei de Coulomb. E na lei de Biot-Savart, o campo magnético é proporcional ao elemento de corrente. Entretanto, duas expressões são diferentes entre si. O campo elétrico é radial, tem uma direção da reta que liga o elemento de carga a um ponto. O campo magnético é perpendicular à reta que liga o elemento de corrente ao ponto. Para definirmos o campo magnético sobre um condutor retilíneo, utilizamos a regra da mão direita, conforme a figura à direita. Observe que o polegar indica a direção da corrente elétrica, enquanto os demais dedos nos mostram a orientação do campo magnético. Força magnética sobre dois fios paralelos. Conforme vimos na aula anterior, temos que a força magnética sobre um condutor retilíneo é dada por I vezes L vec B. Se dois fios estiverem paralelos, eles interagem através de uma força magnética. Quais são as considerações que temos que fazer? Os dois fios são paralelos entre si, com correntes I1 e I2. Estes fios são separados por uma distância A, muito maior que os raios dos fios, de modo que eles são desprezados. Então, o campo magnético produzido pelo fio 2 é dado por B2 é igual a μ0 I2 sobre 2πA. A força magnética que atuará no fio 1, em virtude do campo produzido pelo fio 2, é força é igual a I1 LB2 seno de 90. Mas sabemos que o seno de 90 graus é igual a 1. Então a força fica igual a I1 L μ0 I2 sobre 2πA. Então, a força magnética é dada por μ0 I1 e 2L sobre 2πA.
A regra da mão direita mostra que essa força aponta do fio 1 para o fio 2. Logo, pela terceira lei de Newton, aparecerá uma força no sentido contrário, promovendo uma interação entre os fios. Assim, sabemos que correntes no mesmo sentido nos dará uma força de atração. Correntes em sentidos contrários ou opostos nos dará uma força de repulsão. Lei de Ampère. Se considerarmos um fio condutor percorrido por uma corrente, o vetor campo magnético B é sempre tangente à curva. Sendo assim, o produto BdL é sempre positivo se a trajetória for percorrida no sentido das linhas de campo. Como os vetores B e dl são sempre paralelos, a soma será a integral de fechada de BdL, ou seja, μ0i sobre 2πr integral fechada de dl. Logo, teremos μ0i sobre 2πr vezes 2πr. Isso me dará uma integral fechada de BdL, que é igual a μ0i. Essa expressão é conhecida como a lei de Ampère, onde I é denominada a corrente líquida. Campo magnético de um solenoide. Um solenoide é utilizado para conseguir um campo magnético uniforme e intenso em uma pequena região do espaço. Ele possui algumas propriedades. Tem a mesma função do capacitor na eletrostática. Entre as espiras muito próximas, as linhas se adicionam. Num solenoide, as distâncias são aproximadamente uniformes. E o comportamento das linhas de campo são aproximadamente paralelas e densas. As linhas convergem numa extremidade e divergem na outra. Em virtude da distribuição das linhas de campo, a lei de Ampère pode ser usada para calcular o campo magnético, ou seja, a integral fechada de BdL, onde B é igual a μ0i sobre L. Então, B é igual a n μ0i sobre L, onde n corresponde ao número de espiras deste solenoide. Multiplicando o número de espiras, as linhas se intensificam. Logo, B é igual a n μ0i sobre L, e aí temos, no lugar de n sobre L, uma nova grandeza, a densidade linear de espiras, n minúsculo. Então, temos que B é igual a μ0 n minúsculo vezes I, onde n minúsculo é n sobre L, ou seja, o número de espiras por unidade de comprimento. Agora vamos fazer a questão 4 da página 182. Observe que a questão está resolvida didaticamente para que você possa entender o resultado. Tenha um bom estudo.